Paulo Roberto Júnior, nesta edição do Jornal da Band, a gente conseguiu um horário nesta agenda apertada do secretário de Habitação do Estado de São Paulo, secretário Flávio Amari, para a gente falar um pouquinho sobre o momento político que o Estado está vivendo e principalmente esse momento político do PSDB. O Flávio Amari, que vem de uma família de políticos, uma família que a gente pode dizer assim, de algumas pessoas que têm um amplo conhecimento desse PSDB, que ele também faz parte. Flávio, obrigado por receber a Band FM para a gente comentar um pouquinho dessa situação, né? Afinal de contas, a quinta-feira todo mundo amanheceu com uma possível debandada do ex-governador João Dória. Inclusive, nós recebemos a informação de que ele poderia, inclusive, deixar o PSDB. E no final da tarde veio a informação de que não, ele mesmo dando a informação de que ele permanece no PSDB e continua concorrendo à presidência da República. Eu queria que você fizesse uma leitura em relação a isso, este momento, principalmente, do PSDB. Obrigado, Douglas. Um abraço ao Paulo Roberto Júnior, toda a equipe da Band, um prazer falar com vocês. Estou falando aqui direto aqui da Secretaria da Habitação. Tive de manhã em Sorocaba só num bate e volta, mas já voltei aqui nessa sexta-feira para São Paulo, agenda aqui na Secretaria, aqui no centro. Prazer falar com vocês. A gente está percebendo, sim, uma movimentação, mas é típica nesse período eleitoral. Quando a gente está pressionado pelo calendário eleitoral, é muito comum essas mudanças de partido, desincompatibilizações. É natural que aconteça isso. É importante você ter o equilíbrio e poder fazer as avaliações todas com calma. O que aconteceu no dia de ontem, o governador João Dória, que ganhou as prévias, foi legitimado pelas prévias, o único partido que faz prévias para a escolha do seu candidato, primeira prévia para a escolha de um candidato à presidência da República, o PSDB, que tem sim os seus problemas. E é natural que aconteça isso. O que foi importante que aconteceu ontem aqui em São Paulo e também com interferência de outras regiões do Brasil no PSDB, foi que deixou claro mais uma vez e ratificado, confirmado pelo presidente nacional do partido, Bruno Araújo, que o candidato à presidência da República pelo PSDB, legitimado e vitorioso nas prévias do partido, é o ex-governador agora, João Dória, que passou o cargo para o hoje atual governador, Rodrigo Garcia, que foi também legitimado nas prévias do PSDB em nível estadual no estado de São Paulo, como sendo o candidato à reeleição pelo PSDB a governo do estado de São Paulo. Então é natural que acontecesse tudo isso, que aconteça essas movimentações todas. Foi um dia tenso, sim, ontem, uma manhã tensa, eu diria, que logo na hora do almoço as coisas já clarearam e a solução já foi definida mais uma vez, e o nosso governador segue como sendo, lá, como eu disse, legitimado pelas prévias e pelos próprios filiados do PSDB, como sendo o candidato à presidência da República nas eleições de hoje ainda pré-candidato, mas candidato nas eleições de outubro, depois das convenções. Agora, Flávio, você citou inclusive o presidente, né, da diretiva do PSDB, e durante a semana a gente, obviamente, acompanhando pelo Grupo Bandeirantes, a qual nós fazemos parte, o próprio Bruno dando uma informação, trazendo uma informação de que nada estaria decidido ainda, que essa decisão seria realmente tomada, finalizada, a caneta, a assinatura final seria só no mês de junho, e aí em outubro ele estaria, sim, sendo representado, o PSDB, sendo representado pelo seu candidato, aí sim, candidato à presidência. Ou seja, essas reuniões que aconteceram ontem, então, serviram realmente para apaziguar toda essa situação e está definido. João Dória, hoje, pré-candidato, e isso tem alguma possibilidade de haver alguma mudança? Não, não acredito. Talvez essas declarações ou essas movimentações de poucas pessoas, mas o suficiente para tumultuar uma eleição prévia que já tinha sido definida, que causou, talvez, esse tumulto ontem, no meio político, eu diria, mas que foi definido e clareado quando o presidente nacional do partido, Bruno Araújo, assinou uma carta, na verdade, declarando o que ele já havia declarado, mas ratificando, como eu disse, a posição que era necessária, sim, para mostrar para as outras pessoas que estavam questionando um processo que foi definido, aceito pelos competidores e vitorioso, que foi o governador João Dória, como sendo vitorioso nas prévias do partido. Então, houve sim uma movimentação, uma tentativa de buscar mudar as prévias que foram definidas, eleito de maneira clara, legítima, e o João Dória é o candidato hoje
é o pré-candidato, na verdade, até porque a candidatura ela se define após as convenções, mas escolhido como pré-candidato do partido à presidência da República. Houve também ontem a desistência do também, então, pré-candidato Sérgio Moro, que se tinha colocado como candidato, pré-candidato pelo partido Podemos. Ele saiu do partido Podemos e se filiou ao partido União Brasil e declinou da candidatura, da pré-candidatura à presidência da República, se colocando como candidato a deputado federal por São Paulo, o Sérgio Moro. Então, abre mais espaço ainda para a busca e consolidação da terceira via, onde o governador João Dória cresce agora como pré-candidato à presidência da República, com essa desistência também. Restando hoje, portanto, só apenas a Simone Tebet, que se coloca também pelo MDB como pré-candidata, o Luiz Felipe Dávila, que se coloca pelo Partido Novo, e o Ciro Gomes também, que é um dos pré-candidatos também que saem do extremo, mas também um pouco mais na área esquerda, numa eventual candidatura à presidência da República. Agora, Flávio, para a gente já encaminhar para o encerramento, vou perguntar isso para você, obviamente, porque você está muito ao lado aí do ex-governador João Dória, trabalhando diretamente com ele. Você sabe se já houve uma conversa, uma movimentação de um bate-papo entre o ex-governador João Dória e o ex-governador Eduardo Leite? Afinal de contas, hoje que surgiu na imprensa é que alguns dos caciques do PSDB não estariam tão contentes assim, já teriam dado aval para Eduardo Leite também começar negociações, começar conversas com outro partido. Já houve uma negociação ou uma conversa, uma pré-conversa entre João Dória e Eduardo Leite? Porque ainda está meio... A gente ainda vê que a coisa ainda está meio nebulosa ainda, não parece que não clareou 100% ainda, até porque o ex-governador João Dória ontem, eu acompanhei toda a coletiva de imprensa, mesmo que à distância, mas acompanhei, não dava sinais de tanta alegria assim. Eu vi um João Dória ontem um pouco mais tenso, embora alguns sorrisos, alguns anúncios, mas eu vi o João Dória um pouco mais tenso ainda na tarde de ontem. Ele estava tenso na manhã de ontem. Na tarde ele estava mais solto, fez um discurso bastante convincente, mostrando tudo que foi feito em todas as áreas do governo, muito bem recebido, com quase 2.000 pessoas no Palácio Bandeirantes, estavam ontem lá no Palácio Bandeirantes, mas as conversas acontecem no meio político, em todos os partidos, dentro do partido, fora do partido, de maneira constante. É normal as pessoas trocarem telefonemas, um almoço, uma conversa, independente da posição partidária, você conversa com adversários políticos, e é natural isso tudo, como você bem sabe, Douglas, e todos que estão nos acompanhando, é comum. As pessoas de fora acham estranho você conversar com o adversário, mas na política, você conversa, dialoga também com pessoas que pensam diferente de você, independente de você concordar, mas você tem que ter, sim, essa boa relação. E eu me coloco aqui, eu tenho uma relação aqui com o Guilherme Boulos, do MTST, embora não concorde com absolutamente nada do que ele faz. Mas a gente tem o diálogo, e no meio político você tem que ter, sim, o diálogo com as outras pessoas, como o governador João Dória tem, com várias outras, e também o próprio Eduardo Leite. Entretanto, o Eduardo Leite perdeu nas prévias. Ele tem que entender que ele foi derrotado pelos filiados do partido, na regra que foi estabelecida e aceita por ele. E eu vi também, da mesma forma que você leu nos jornais, ouviu as notícias de que o Eduardo Leite tem buscado dialogar, os presidentes de partidos não reconhecem nele como sendo o interlocutor numa candidatura pelo PSDB à presidência da República. Então, ele pode conversar com as pessoas, é natural você conversar, construir, se relacionar, buscar construir, sim, essas conversas, mas os presidentes de partidos não reconhecem o Eduardo Leite, porque, de fato, ele não é o interlocutor para definição de uma candidatura à presidência da República. Eu acredito que Eduardo Leite, que foi um bom gestor como prefeito de Pelotas, um bom governador do Rio Grande do Sul, colocando as contas em ordem, é uma pessoa do bem, o Eduardo Leite. Mas ele precisa reconhecer que ele perdeu nas prévias e que ele hoje pode ser, considerando que ele não gosta da reeleição e não quer ser candidato à reeleição e renunciou ontem ao governo do Rio Grande do Sul, ele pode ser um bom quadro para o Senado do Rio Grande do Sul. Ele tem, sim, ele é jovem, capaz, experiente, tem uma vida pública longa pela frente e seria um ótimo candidato ao Senado do Rio Grande do Sul, porque ele perdeu nas prévias da presidência da República e o partido PSDB elegeu entre os seus filiados, seus mandatários, e reconhecido pelo presidente nacional do partido mais uma vez ontem, e ratificado pela carta feita e assinada
pelo presidente Bruno Araújo, que o pré-candidato do PSDB é o governador, ex-governador agora, João Dória, que conta com esse afunilamento, onde a gente está vendo, repito, com a saída do presidenciável, do ex-candidato Sérgio Moro, hoje o João Dória cresce na possibilidade de poder ser esse afunilamento e ser, sim, o candidato, não da terceira via, mas da melhor via à presidência do Brasil. Maravilha, Flávio, só posso agradecer a sua participação e é sempre legal conversar com você, porque você não foge, você responde aquilo que a gente pergunta e isso é muito bacana. Como é que está o ex-prefeito Renato Ameri, que esteve hospitalizado, esteve meio adoentado? Como é que está? Tudo tranquilo com ele? Já restabelecido em casa? Obrigado pela lembrança, Douglas. O Renato, meu pai, teve sim um problema no passado aí com a perna, ele fraturou, teve que colocar uma prótese, andando de cadeira de roda, mas está se recuperando, ficou no hospital internado uns dias, está em casa, está se recuperando, e eu não consegui ainda ver essa semana. Se tudo der certo, hoje à noite vou para Sorocaba e passo o sábado ali para ficar com ele bastante tempo ali e conversar um pouquinho com ele. Obrigado pela lembrança e o carinho, não só seu agora, Douglas, mas de muitas mensagens pelo Facebook, pelo Instagram e no WhatsApp, de muitas pessoas aí que gostam e têm um carinho especial pelo meu pai, até pelo trabalho que ele desenvolveu na cidade, na região, por tantas vidas que ele acabou ajudando e a transformação que ele fez, reconhecido por todos, pelas pessoas que gostavam dele, até por aquelas pessoas que não gostavam dele, a oposição, reconhecendo nele como uma grande liderança e que trabalhou para mudar a vida de dezenas de milhares de pessoas na nossa cidade e muitas também na nossa região. Eu quero chegar perto do trabalho dele, Douglas, ele tem trabalhado muito para poder fazer o mesmo, poder ajudar as pessoas, principalmente as pessoas que mais precisam. Obrigado, Douglas, mais uma vez. Um abraço a você, toda a equipe da Band e os ouvintes que nos acompanharam nessa entrevista. Um abraço, sucesso aí, bom trabalho.